prosseguindo na história da igreja, vamos falar do primeiro mártir. Todos os eventos que nós estamos falando agora, nós estamos falando do nascimento da igreja, né? No primeiro ano ainda depois da morte de Jesus. Ok? Por quê? Acredita-se que um ano após a morte de Jesus é que vai começar essa grande perseguição. Durante um ano, o apóstolo Pedro falou para os sacerdotes, chegaram a ter uma prisão, apanhar um pouco, mas estavam soltos, tá ok? E os cristãos estavam tendo uma certa liberdade. E o cristianismo está crescendo e o judaísmo diminuindo. Então agora Estevão ele vai ser o primeiro mártir, pessoa que será morta, né, por essas autoridades judaicas. Bom, a história dele está retratada em Atos capítulo 6, versículo 8, até o capítulo 7, versículo 60. Bom, como eu falei para vocês em outro momento, esse martírio ele está acontecendo no primeiro ano da existência da igreja. Okay? No primeiro ano da existência da igreja. E a partir, né, do segundo ano, do ano seguinte, é que vai começar a perseguição de Saulo. Então esse aqui ainda é o ano 39 da era cristã. Tá bom? O comentário diz: não há como precisar o tempo que passou do Pentecoste até a morte de Estevão. Estevão debateu com 4 linhas de pensamento judaicos do Novo Testamento. Bom, alguma dessas linhas aqui nós até conhecemos. No versículo 9, para nós podermos entender como estava sendo o desenvolvimento dessa ideia de que a igreja é separada de Israel e também a ideia de que Israel foi rejeitado como nação, que para os judeus isso era terrível, né? Tá bom? Então, Atos capítulo 6, versículo 9 diz: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Ou seja, então Israel virou um grande debate, onde nós veremos que depois terão até rabinos se convertendo, ok? Então, aqui onde o cristão estava pregando, já tinham pessoas debatendo com esses cristãos, porque era um tema muito sério. Então, bom, eu sublinhei ali algumas desses grupos para nós tentarmos caracterizar ele. Por exemplo, a escola de Alexandria, que foi citado ali, os alexandrinos, defendia a chegada do Messias como sendo uma era e não um homem. Então, essa escola, o que esse homem estaria debatendo com Estevão, o que nós sabemos pela história? Não, esquece esse negócio de Messias. Messias não é um homem. Messias é uma era, é um período em que Israel reinará sobre os pagãos. Isso é o que, segundo a história, era defendido na escola de Alexandria, onde tinha um filósofo judeu que é respeitado até hoje, Filon, né? Ele foi um destaque nesse período na Alexandria. O segundo grupo, os cilicianos, era da região de Paulo, né, da Cilícia, e não é impossível que este estivesse debatendo com Estevão, ou seja, nesse momento ele era Saulo de Tarso, né? Não é impossível que Saulo de Tarso estivesse aqui entre estes debatendo com Estevão. Bom, se era, né, levou certamente uma grande surra, né? Bom, o comentário prossegue. A mentira forjada contra Estevão dizia que ele blasfemara contra Deus, contra Moisés, contra o templo e contra a lei. Sendo preso, Estevão fez um grande discurso, onde não blasfemou contra ninguém, mas confirmou que Jesus era o Messias, chamando o justo. Tá bom? E ele faz um discurso onde ele se dirige aos sacerdotes, chamando assim, versículo 51 de Atos 8, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo,
do qual vós agora fostes feitos traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Ou seja, era uma palavra pesada, mas necessária, porque, claro, era a chance deles se converterem, abandonarem a nação judaica. E isso para eles era muito difícil. Não? O comentário prossegue. Ao afirmar que via Jesus Cristo à direita de Deus, as autoridades decidiram matá-lo. E expulsando-o da cidade, no versículo 58, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo isto, adormeceu. Tendo dito isto, adormeceu. Você veja que nesse momento Estevão ainda mostra, né, um amor, claro, por essas pessoas que, judeus, israelitas, descendentes de Abraão, que infelizmente estavam seguindo uma religião agora corrompida, que estava submissa a Roma, controlada por um sacerdote incrédulo. Não? Então, Estevão, ele ficou como um grande sinal para os cristãos daquele momento. Tá bom? E para todos nós que até hoje vemos esse exemplo, porque é o exemplo de um homem que ele morre clamando por aqueles que vão matá-lo. E nós vamos encontrar isso na história. Nós vamos encontrar anabatistas sendo mortos e ele pregando para os católicos ou para os protestantes que matavam eles. Né? Pregando, anunciando para as pessoas, porque aquilo era feito como um espetáculo em praça pública, né? Era fogueira, era cadeira do afogamento, vários instrumentos de tortura contra as pessoas. Então eles morriam pregando para aqueles que lhes perseguiram. Coloquei também Atos capítulo 8, versículo 1. Eu disse para vocês que Saulo, ele poderia estar naquele debate com Estevão, porque ali é caracterizado pessoas da região onde Paulo foi criado, né? Os cilicianos. Paulo poderia ser um desses, que ele era da Cilícia, ok? Então, em Atos 8:1 diz: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então aqui também, de uma certa maneira, vai começar a obra missionária. Então, vai começar a obra missionária. Acredita-se que essa perseguição seja no ano 30 da era cristã, que teria começado então um ano depois da morte de Jesus. Durante um ano ainda houve alguma tolerância, mas depois eles começam a perseguir os cristãos. O comentário prossegue. O apedrejamento e morte de Estevão foi outro importante marco para o crescimento do cristianismo. Os sacerdotes de Israel, que eram políticos a serviço de Roma, pensavam ser possível encerrar com o cristianismo. Como diz um antigo ditado, cada cristão enterrado era uma semente que germinava, tornando-se em grandes árvores. Ou ainda, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Não há como dimensionar o resultado da pregação de todos que se converteram no Pentecostes e retornaram para as suas terras. Mas pelo exemplo de Estevão, podemos dimensionar, pois a mesma autoridade espiritual foi dada a todos que participaram daquele momento, no Pentecostes, né? Nesse período, o pior lugar para pregar o Evangelho era em Jerusalém. Em outros países, entre os gentios, a oposição judaica era menor, pelo que podemos concluir que o crescimento era significativo, né? Porque os países onde eles chegavam pregando com autoridade uma mensagem viva, com uma operação do Espírito Santo, então certamente eles ganharam muitas almas para Jesus.